Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje estou passando aqui para mais um momento, Palavra de Luz, e a pergunta de hoje é sobre qual é a função dos diáconos. O que significa esse nome? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 4. Vamos estar lendo? Diz assim: a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disse: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, como nós podemos perceber no texto bíblico, a igreja primitiva estava crescendo e, por conta disso, precisava de obreiros e obreiras para trabalhar na obra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que foram então levantados os diáconos, 7 varões que eram pessoas de bom caráter, pessoas que tinham uma boa reputação. A diaconia, ela surgiu na igreja primitiva através de um contexto onde havia uma necessidade da assistência às viúvas gregas, que elas estavam sendo desprezadas, enquanto as viúvas dos hebreus não eram auxiliadas no ministério. Devido a esse acontecimento, os 12 discípulos, através da direção do Espírito Santo, escolheram então 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que as pessoas que são chamadas para servirem a igreja é uma grande honra. Os diáconos foram chamados para servir a igreja. Os diáconos, eles precisam valorizar o seu chamado, pois a Bíblia diz que essa função se trata de um importante negócio. Enquanto os diáconos iriam dar assistência às viúvas e necessitadas, os 12 apóstolos iriam dedicar-se à oração e ao ministério da palavra. Então, o ministério dos diáconos é para servir a igreja. Ele auxilia os pastores, o diácono e a igreja local. Os diáconos, eles precisam desenvolverem a sua função, auxiliando a igreja, o pastor, nas atividades que ali estiverem nas suas demandas. Antes deles serem separados, primeiro eles precisam ser reconhecidos publicamente de sua função no corpo de Cristo. O pastor, ele ora, ele pede a direção de Deus, Deus direciona. E antes de mais nada, nós precisamos entender o seguinte, que antes da pessoa estar sendo reconhecida pelo seu cargo, ela já precisa estar desenvolvendo a sua função. Ela já precisa, o pastor, quando ele olha para alguém, ele já está vendo se aquela pessoa está apta, se é uma pessoa hospitaleira, se é uma pessoa que está sempre envolvida com as atividades da igreja, está ajudando, se é dizimista. Tudo isso é algo importante para o serviço do diaconato. Os diáconos, eles podem desenvolver diversas atividades contribuindo para a igreja local, tais como a portaria, ali como recepcionista, recebendo as pessoas que vão entrando para dentro do templo. Isso é muito importante, a primeira impressão é que fica. Quem é que não gosta de chegar no lugar e ser bem recebido?
Você chega no lugar, já na porta, você já se sente um clima esquisito, a pessoa não te recebe direito, provavelmente você não vai querer mais voltar naquele lugar. É importante chegar em um lugar e sermos bem recebidos. Infelizmente, não é todos os lugares, todos os templos que pessoas são bem recebidas. Então, o diácono, ele tem essa tarefa muito importante. O diácono, ele também zela pela ordem do culto. Ele está atento ao movimento dentro e fora do templo, quem entra e quem sai. Ele distribui a ceia do Senhor, ele distribui a ceia do Senhor, ele serve a ceia do Senhor para os irmãos, ele coleta as ofertas, leva a água lá na tribuna, no altar, para os pastores, obreiros, água para o pregador. Eles também podem ser professores, superintendentes, dirigentes de escola bíblica dominical. Antes de ser obreiros, precisam ser aprovados por Deus. Os diáconos, antes de ser aprovados ali pelos homens, ser chamados pelos homens, eles precisam ser aprovados por Deus, porque é Deus quem chama, é Deus quem capacita. O testemunho passa pelo crivo da palavra de Deus. Tais recomendações como boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, conforme Atos capítulo 6, versículo 3. Também nós vemos que devem ser bons governantes do lar, maridos de uma mulher, não ser neófito na fé. Isso nós lemos em Atos dos Apóstolos, nós lemos sobre ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Também nós lemos sobre ser bom governante do lar, né? Não ser neófito, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, do versículo 8 até o versículo 12, sobre as qualificações dos diáconos. E para nós concluirmos aqui, uma igreja que possui uma ótima equipe diaconal, ela é bem organizada, ela é estruturada, dando auxílio à membresia para a glória de Deus. Então vocês que foram chamados para ser diáconos, diaconisas, valorizem o chamado de vocês. Façam aquilo que Deus colocou em sua mão. No reino de Deus não existe maior, menor, assim como aqui nessa terra. Ah, não, porque eu sou melhor, porque eu sou pastor, porque eu sou evangelista, porque eu sou missionário. Não, todos somos servos de Deus, mas cada um foram chamados para uma função no corpo de Cristo. Que Deus vos abençoe, e esse foi mais um Momento Palavra de Luz. Espero ter respondido a tua pergunta. Um grande abraço e fique na paz.